São dois pontos que nós temos, né? Quem já foi já fez consulta pública, né? Nós temos um produtor de biodiesel, e já tem uma outra solicitação de consulta pública, né? Que está vencendo agora, deve ser essa semana. E pedidos ao protocolo para início de processo, nós temos cerca de 20, posso estar enganado, tem uma tabela, não está aqui comigo, né? Mas depois disso, então, tem que vir o aviso de consulta pública, né? E fixação da data. Okay? Inclusive, isso aí é um dos pontos que nós estamos dando no Fórum Técnico, esse aviso, esse prazo entre o aviso e o início da consulta pública. Bom, a gente não pode falar pelo mercado todo, né? A gente pode falar pela parte dos associados. Acho que tem um hiato, né? Tem um lag de time aí entre os contratos estarem fechados e eles serem comunicados ao MD, mas hoje a gente tem 31 plantas sendo certificadas, né? Acho que 6 ou 7 são de biodiesel, o resto é etanol. Sendo que de etanol a gente tem rota 1G e tem rota de milho também. Tá? Com relação à consulta pública, acho que nada é público, né? O que o Luiz falou. Então vamos abrir para a pergunta. Eu gostaria só de chamar a atenção que, pelo regulamento, né, a consulta pública tem que ir para o site da firma inspetora, e a ANP coloca também no site, chama a atenção das consultas públicas abertas. E fazer um apelo aí, né, que tenha comentário nessa. Realmente, né, vocês participem da consulta pública, se acharem algum item, né, que vocês discordem, podem colocar na consulta pública. A consulta pública é justamente, né, para atingir esse objetivo, né, a participação, o que nós vemos lá na Califórnia, né, não chama eles submetem o PESFAR, eles também colocam um período em consulta, né, e a gente vê uma série de sugestões na consulta pública. Bom, pessoal, então vamos abrir para a pergunta. Só pedir para levantar a mão, a Denise ou a Ana levam o microfone, a pessoa se identifica e faz a pergunta. Se tem algum questionamento, nada? Nada por enquanto. Então eu vou passar aqui aquelas que eu recebo. Tem aqui. Tem uma outra. Então, eu tenho uma meia dúzia que eu recebi e eu não tenho resposta. Então depois eu vou passar para vocês. Bom dia, eu sou o Thiago da Biosev. A minha dúvida é com relação às metas das distribuidoras, né? Essa definição das metas, ela vai ser revista ano a ano ou ela vai ser uma meta que vai ser definida num período, assim, por exemplo, decenal? A meta, ela é de acordo com o volume de CBIOS, né, está definido, o anual está definido na resolução do CNPE. Agora, a individualização vai ser anual de acordo com a participação do mercado de cada distribuidora de fósforo no ano anterior. Luiz Cunhaves, em Ipiranga. Se vier a ser aprovado, não sabemos se vai ser ou não, a venda direta de combustível para os postos, como é que vai se comportar o caso da emissão desse CBIO? Hoje a distribuidora está envolvida nesse caso, né? Não vai ter distribuidora no meio dessa rota aí. Obrigado. Bom, primeiro nós temos que aguardar, né? Como vocês viram aí no comunicado aí da reunião do CNPE, ainda depende da questão da tributação, né? Porque ela teria que ser monofásica, isso ainda vai ser discutido, né? E depois existe esse grupo, o comitê do Renova Bio, né? Ele vai abordar isso aí para ver como é que vai ser tratada a questão, né? De geração de CBIO, se nessa venda na venda direta, né,
Gera CBio, não gera CBio? Quer dizer, tem uma série de interrogações aí que tem que ser definidas, né? Só complementando, né? Eu acho que a lógica do programa continua funcionando da mesma maneira. Né? Então, a divisão das metas entre as distribuidoras é baseada no consumo de combustível, nas vendas de combustíveis fósseis, então nada muda. Né? Tem um questionamento se essa venda direta vai gerar ou não CBio. Né? Então, tem gente que entende que não, tem gente que entende que sim. Se não gerar CBio, obviamente que você tem um ajuste na meta global, porque tem um pedaço de etanol que não está gerando CBio. Mas se ela eventualmente for aprovada, eu acho que a lógica do modelo continua de pé, não tem nenhum tipo de alteração. Simplesmente você vai ter um pedaço do mercado que vai gerar CBio ou não vai gerar CBio, e isso repercute em ajuste na meta global. Eu acho que essa é o questionamento maior, se vai gerar, se não vai gerar, mas o programa em si não deixaria de existir por conta da venda direta. Eu acho que esse é um ponto importante, até porque hoje nós já temos distribuidora que vende 100% de hidratado, por exemplo, que não está dentro do programa. Ela não tem meta, porque você tem a meta dividida baseada no market share de combustíveis fósseis. Tem um produtor vendendo hidratado direto teria um tratamento similar a essa distribuidora que só comercializa hidratado, que já está, digamos assim, equacionado dentro do modelo do RenovaBio. Bom dia a todos, Fernando Amaral da usina Batatais. Gostaria de saber qual que vai ser o impacto no preço final, principalmente do etanol, para o consumidor final. Porque, igual o Felipe explicou muito bem, na verdade, o distribuidor vai ter que comprar CBio porque ele vende o fóssil, né? Então, nada mais justo que o valor dessa despesa na compra do CBio deveria ser repassado para o combustível fóssil. Gostaria de saber como é que está essa regulamentação, como é que está, se vocês já avaliaram o impacto disso no preço final. Nessa estudo aí, inclusive, que o Luciano citou na apresentação, quando foi estabelecido o valor de $10, né, ele foi feito um cálculo, não sei de cabeça, aí o Luciano pode falar, mas tem que entender, né, o pessoal às vezes, quando tem esse reajuste de gasolina, não vai impactar tanto na bomba, tudo depende da tributação, né? A tributação. Hoje nós temos uma tributação, a questão do PMPF, né, que leva, e, quer dizer, nem sempre todo esse custo ele é levado até a bomba, tá? Então, e também vai depender aí do valor, quer dizer, nós estamos trabalhando com valor, foi trabalhado com valor aí de $10, né? E o $10 já variou aí, já chegou a 40, agora já está caindo. Mas vai depender disso aí. Que alguma coisa vai ter que reflexo na bomba, isso vai ter, né? Mas da mesma forma teria, né, se tiver ali países que adotaram a taxa de carbono, os protestos na França e outros países da Europa, né, que tem um reflexo bem maior quando tem essa taxa de carbono. Só para complementar, quando a gente discutiu o programa, né, foram feitas várias simulações na época do Ministério da Fazenda a respeito desse aspecto. Eu acho que aqui a gente tem que fazer algumas ponderações, né? Então, o primeiro delas é assim, o RenovaBio garante, no caso do mercado de combustíveis leves, a existência do hidratado. E o hidratado, nos cenários todos, depende do que você leva de preço de petróleo, do que você leva de ganho de eficiência, mas ele dá uma opção para o consumidor. Essa opção garante que ele vai ter mais competição no mercado de combustíveis e, obviamente, menor preço. Por exemplo, no último ano, se a gente pegar toda vez que o etanol hidratado ficou abaixo de 70% do preço da gasolina e somar a economia proporcionada pelo consumidor, né, ao consumidor, nós tivemos só no último ano 6,5 bilhões a menos de gasto com combustível por existir uma opção à gasolina. Então, o RenovaBio garante que vão existir essas opções no médio e longo prazo.
E mais do que isso, o programa estabelece um mecanismo de estímulo a ganhos de eficiência. Ganho de eficiência, em última análise, vai se retratar em custo de produção. Então, nas simulações que foram feitas, em 80% dos casos, o RenovaBio, na verdade, promovia uma redução do preço médio do combustível. Então, isso depende do que se tem de preço de petróleo, de taxa de câmbio, de custo de produção e tudo mais. Agora, ainda que a gente leve ao extremo, vamos imaginar que no próximo ano o preço seja $40 e que R$40, os $10, e que isso vai ser apropriado pela distribuidora na margem dos combustíveis fósseis, que pode ser gasolina, etanol, diesel, querosene de aviação e tal. Bom, nós estamos falando aí R$40, 5 centavos, vai dar mais ou menos 5 centavos por litro de etanol, no caso do biodiesel um pouquinho mais. Nós temos hoje, somando o etanol, 31 bilhões no ano passado, nós biodiesel 6 bilhões, os 36 bilhões de combustíveis fósseis. Se a gente somar os combustíveis renováveis, diesel 60, gasolina 33, mais querosene de aviação, nós vamos ter 100 bilhões. Então, se eu pagar 5 centavos por esses 30 e poucos bilhões e diluir isso em 100 bilhões, estou dizendo que, assim, no limite, num cenário extremo, numa condição extrema, talvez tenha que 2 centavos. Isso aí é menos do que a Petrobras mexe no preço todo dia. Então, assim, eu acho que no curto prazo o impacto é irrelevante e no médio e longo prazo o impacto vai depender do ganho de eficiência do produtor, do preço do petróleo. Eu acho que a garantia de ter uma opção é fundamental, isso tem preço. A gente tem energia elétrica nas nossas casas e a tarifa aumenta, diminui, você tem que pagar. Ao ter uma opção, ter outros combustíveis na bomba, você estabelece uma competição e essa opção tem um custo, um benefício para o consumidor. Então, foi nessa linha a argumentação toda na época da discussão do programa, inclusive com o Ministério da Fazenda. Eu gostaria só de acrescentar, quer dizer, o programa também não, o Luciano falou, não é só o preço final, né? Ele traz uma série de vantagens, é a nossa matriz, né, que fica mais limpa, né, transporte, né, essa substituição, né, do combustível importado, né, da gasolina, do diesel, né, já trouxe toda a economia o ano passado, e esse aumento, né, de produtividade. Quer dizer, é lógico que aumentando a produtividade vai ter, quer dizer, uma margem maior para o produtor, uma redução de custo, né, e isso vai refletir. Porque esse custo é um mercado bem complexo, né, ele depende do preço do petróleo. Nós estamos vendo aí agora o petróleo está caindo, né? Quer dizer, tem uma série de variáveis, mas o impacto não vai ser grande. Eu acho que a vantagem, né, que vai fazer o programa é muito maior do que esse pequeno acréscimo que possa ocorrer no preço, e a tendência é até ficar mais baixo ali, né, ter uma redução aí no decorrer do programa. Deixa eu só também, só para complementar aqui, Luciano, eu preciso de explicação, eu gostei. Acho que tem um detalhe que é relevante para a gente separar também, porque se a gente não tiver ajuda agora, sempre o que a gente vai ter. O que vale para etanol hidratado não vale para amido biodiesel, onde a fração da mistura é fixa. Tá? Então existe uma preocupação sim, né, que o impacto de preço num combustível necessariamente leva um impacto junto com o outro, que é o caso daquele que você não substitui, né? E dentro desse universo, os estudos que você não está contando apontaram que, de fato, olha, num cenário catastrófico eu teria aí 6 centavos no diesel, né? A gente não espera que vai acontecer. E acho que a beleza, né, complementando o que o Luiz falou aqui, é o seguinte: a partir do momento que eu estimulo a produção do setor de etanol e ganho de competitividade, eu aumento a oferta do substituto imediato, que é um substituto melhor do ponto de vista climático, e pelo aumento da oferta deve cair o preço. Ou seja, ainda que eu possa ter um aumento no fóssil, porque necessariamente o CBIO é um custo do fóssil, né, na hora que eu coloco isso em termos de preço por megajoule médio no mix de combustível, o preço agregado deve cair, que é justamente intensificar esse ganho de 6,5 bi aí que o Luciano estava falando. Oi, bom dia, Toniel da Usina Viral. Luciano, acho que aquela parte de debêntures que o presidente vai assinar agora no Etanol Summit, que está um valor mais ou menos de 60 bilhões, isso é para as usinas ou para as distribuidoras para comprar? Como que é? Você sabe como que está essa... Então, a ideia lá, enfim, vamos ver exatamente o detalhe da resolução
sugestão, mas o conceito é o seguinte: hoje as empresas podem emitir CRA, né? A única coisa é que o CRA só pode ser comprado por pessoa física, né? Então a ideia é que a formação de canavial ela possa ser caracterizada como ativo imobilizado e nesse sentido poderia emitir debêntures. Então você teria um título que poderia ser comprado por pessoa física e por fundos. Então quer dizer, eu aumento a atratividade, o leque de investidores possíveis desses títulos. Então é essa lógica, é caracterizar formação de canavial como formação de ativo e, portanto, daria direito a emitir debêntures, e debêntures eu teria um leque aí de investidores que não são só pessoas físicas, e isso pudesse ter um fluxo de recursos para o setor produtivo. Só mais uma pergunta. Na parte industrial, vai ter lá impureza mineral, impureza vegetal. A gente faz por amostragem hoje. Vai continuar a amostragem ou vai ser 100%? Não, isso normalmente é feito para amostragem, né? Não tem como você checar 100% da sua biomassa. Né? Do ponto de vista de certificação, o que é importante? Né? Que a forma como o laboratório faz isso tem credenciais. Então o laboratório está calibrado, está acreditado, o profissional sabe o que está fazendo e você tem um resultado que você colocou na calculadora. Isso é totalmente aceitável. Tá? O que a gente inclusive está discutindo hoje de manhã, que é um problema, é o seguinte: o ano referência que a gente está usando é o ano de 2018. Né? Então se você começar a fazer agora, é uma exceção à regra, né? Então, não é um tratamento padrão, tá? Então, o ideal é que você tenha isso no ano, que é o ano base da tua certificação, que é sempre o ano anterior ao ano corrente, tá? Bom dia a todos, é Almir Zina Caruna. A minha pergunta vai para o Felipe. Eu sei que cada processo de certificação ele é único e tem as suas particularidades. Mas eu gostaria de saber se vocês têm uma estimativa, uma empresa que não tem nada, desde o início até o final do processo, quanto que ela gastaria, em média, para fazer essa certificação? Olha, é muito difícil responder essa pergunta sem conhecer a estrutura, né? A gente tem certificações que vão que eu tenho conhecimento, né, de 40 a 45 mil reais, até certificações de 180 mil reais por planta, tá? Depende muito da complexidade. Quando você está tratando, por exemplo, uma planta de resíduo, né, é muito simples, não tem parte agrícola, não tem amostragem para fazer, tem amostragem documental, mas não de elegibilidade. Agora, quando você tem um mix muito mais complexo de agrícola, quando você tem dois processos, um processo flex de etanol, né, então assim, do ponto de vista de dimensionamento de trabalho, é muito difícil você dar um padrão, tá? E por outro lado, existe a questão do liability também. Quando o processo é muito grande e envolve riscos muito grandes, de certa forma, o fornecedor deve se proteger disso, porque até isso é uma proteção para você. Então, é muito difícil fazer isso. O que a gente tem visto na associação é que os preços podem variar bastante no mercado, né? A gente percebe isso, e tem uma ajuda conjunta com a ANP, que é, vamos juntar as firmas inspetoras e dizer o que é o requerimento técnico. Ninguém vai balizar preço, até porque isso é ilícito, né? Mas o requerimento técnico mínimo é esse. Se não entregar isso, não é passível de certificação. Para alinhar as firmas inspetoras no que é a necessidade de dimensionamento de trabalho técnico delas, tá? Mas como todo programa novo, isso é algo que eu acho que ganha maturidade com o tempo, né? E é muito importante agora, né? Nesse exato momento a gente está esperando, né, o retorno do primeiro pedido de certificação da ANP, onde essas coisas vão ser ajustadas, né? Olha, a gente esperava mais isso no relatório, isso aqui está sobrando, isso aqui está faltando, esse tipo de processo a gente tem essa expectativa e aí as coisas vão se alinhando, tá? O que eu posso te dizer de antemão é, o rigor do processo da RenovaBio certamente é muito maior do que todas as certificações que eu conheço, tá? Ou seja, é uma certificação que requer um nível de cuidado bastante grande e não podia ser diferente, né? Ela vai emitir um título financeiro, então é bastante complicado. Vamos aproveitar. Tem uma... Bom dia, eu sou o Gustavo da Delcarte. Acredito que a minha pergunta vai para o Felipe, né, sobre o volume elegível, né? Então, no decorrer da meta, esse volume de etanol físico vai ser cada vez mais requisitado, né? E aí vai ter que ter um aumento da produtividade por hectare, né? E mesmo com a produção de etanol celulósico, o aumento da irrigação para aumentar a produtividade,
vai chegar uma hora que esse volume elegível não vai ser suficiente para suprir a quantidade de etanol que as distribuidoras vão querer no futuro. Né? Consequentemente, vai ter a necessidade de usar o etanol que vai vir de volume não elegível. Né? Como é que vocês vão lidar com essa parte quando a produção ficar esgotada? Até porque, se não houver evolução no material genético, a produção de etanol, como é que vocês vão fazer com uma limitação de terras? Então, na verdade, talvez eu até devolva a pergunta de uma forma positivamente provocativa. Né? Se o setor identificar que ele tem produção de etanol suficiente para suprir o mercado que deve crescer, mas que parte disso não é elegível para gerar CBIO, minha dica é torne-o elegível. Né? Por quê? Porque você vai ganhar dinheiro com isso. E uma das ideias que estão embarcadas no programa é: vamos melhorar a gestão agrícola. O que a gente quer é reduzir a emissão com o programa. Então, se eu não consigo tornar uma área elegível porque houve supressão vegetal, troca o teu fornecedor. Não faz sentido hoje você ter um fornecedor que tem supressão vegetal, né? Que muito provavelmente é uma ilegalidade hoje. Ah, mas o meu fornecedor ele é elegível, mas eu uso dado padrão porque a nota técnica é muito ruim. Vamos treinar esse camarada para ter o dado específico. Né? Você vai ganhar com isso, né? Existe a discussão do Consecana, de como é que isso vai ser distribuído também. Então, assim, a ideia do programa é criar condição para que a governança, né, no setor do combustível, principalmente a fase agrícola, ela tenha incrementos. E como é que o setor está sendo estimulado a fazer isso? Ele vai ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, assim, acho que a gente não pode botar a realidade de hoje para a realidade de 2028. Se o programa chegar em 2028 com o mesmo nível de elegibilidade, ou a mesma quantidade de dado padrão que a gente tem hoje, eu diria que de certa forma ele fracassou, né? Porque a ideia de fato é melhorar esses controles, tá? Mas não sei qual que é o número, eu não sei qual que é a expansão, não existe hoje um padrão de elegibilidade, né? A gente tem clientes que têm 20% elegível e tem clientes que têm 95% elegível. Não dá para dizer, olha, na média 50% elegível. Mas qualquer que seja essa média que hoje é desconhecida, eu acredito que ano a ano ela vai sendo melhorada até o limite. A gente nunca vai ter 100% também, sabemos disso. Mas eu acho que tem um limite técnico aí bastante, vamos dizer assim, tranquilo de atingir. Né? Uma dificuldade que a gente vê é o seguinte: a inelegibilidade, não a inelegibilidade, né? Isso aí é uma questão mais complicada porque ela é binária. Né? Ou você tem o critério ou não tem. Mas a questão de melhorar a nota, que gera mais CBIO também, por dado padrão específico, a grande dificuldade não é que essas informações não existem, é que elas nunca foram uma demanda de negócio, então nunca ninguém compilou. A partir do momento que isso passa a ser uma demanda de negócio, todo mundo se estrutura para ter o dado, porque o dado já é existente, ele já é controlado indiretamente. Né? Então, acho que o que eu quero dizer com isso é que eu não acho que são grandes ajustes de operação para conseguir migrar da nota padrão para específica. Tá? Bom dia. Só complementando. Pelo que eu entendi, a sua preocupação também é, vamos dizer, o aumento do consumo. Né? Bom, o programa, ele foi calculado, se vocês forem ver na tabela do CNPE, né, a quantidade de CBIO, quer dizer, intensidade de carbono, aquilo ali aqueles números já estão calculados, prevendo, né, uma estimativa de crescimento de mercado. Tá? Então, o número de CBIOs ele vai ser constante, tá? Porque nós não temos, quando a gente faz o rateio, quando nós fazemos o rateio por distribuidora, é market share, tá? Então ele vai aumentar, quer dizer, a distribuidora ela vai ter um volume fixo de CBIOs que ela vai ter que comprar, tá? E está previsto nessa projeção. Agora, a nossa esperança, né, o que nós desejamos, é que a produção aumente mais, que a oferta aumente mais do que somente esse necessário para o CBIO. E depois pode ser até, se for visto aí, né, o comitê, né, se ele achar que o programa desenvolveu e tudo, essa percentagem aí de CBIO talvez até aumente. Né? Porque o objetivo justamente é esse, incentivar a indústria. Eu comentei que o certificado tem validade de 3 anos, mas caso o produtor tenha consciência que o processo dele melhorou, ele pode pedir uma nova certificação. Mas também existe uma obrigação do outro lado. Se ao longo desses 3 anos o produtor, o volume elegível dele teve um decréscimo
acima, maior que 10%, ou a nota de eficiência dele também teve um decréscimo acima de 10%, ele tem a obrigação de se recertificar, porque ele vai ter menos direito a emitir menos CBIOS. Ele não pode, ele foi certificado de acordo com o cenário, né? Ele, em vez de melhorar, piorou, né? Se for o caso, ele tem a obrigação de se recertificar. Bom dia, Rômulo Gato da Mali. Eu queria entender um pouco se tem alguma questão de algum dispositivo para regular a disponibilidade dos CBIOS, porque as metas das distribuidoras já estão definidas, mas no início vai ter poucos papéis no mercado, então não vai ter talvez os 16 milhões de CBIOS que talvez tenham que ser absorvidos. No futuro pode ser que sobrem papéis. Tem já algum dispositivo previsto para isso? A regulação, né, ela permite ao regulador rever essas metas. Né? Se você olhar a meta hoje, ela é uma meta pré-determinada até 2028, só que tem bandas ali. Então, no ano imediatamente anterior, né, à determinação da meta, ela não vai atuar como banda dentro do ano, mas essas informações pregressas vão alimentar o regulador para dizer, ó, então vamos operar dentro da banda, está sobrando o CBIO, aumenta a meta, está caindo, diminui a meta. Tá? Outra coisa que é determinante para isso é a validade do CBIO. Né? O CBIO caduca ou não caduca? Em quanto tempo? Isso depende da regulação financeira. Né? O que eu posso te dizer é que de tudo que a gente tem acompanhado, existe uma preocupação muito grande com o bom funcionamento do mercado. Né? A gente sabe, se eu tiver um descolamento entre oferta e demanda para qualquer lado, né? Ou uma super oferta ou uma super demanda, em termos relativos, é um problema sério para o mercado. Né? Então, isso está sendo trabalhado. Né? Os freios para evitar esse tipo de distorção que possa impactar o programa estão sendo trabalhados, e existe a prerrogativa legal do regulador mexer nessas metas. Tá? A gente entende, né, olhando o setor, olhando o ímpeto, né, até pela fala do Luiz, a vontade de descarbonizar a matriz. Então, se houver uma possibilidade de ser mais ambicioso na meta, eu acho que isso vai acontecer e acho positivo que seja assim. Tá? Mas existe sim a prerrogativa de mexer, o que, né, quando a gente olha do ponto de vista de mercado, é bom, mas pode ser potencialmente ruim também. Porque o regulador, dependendo da orientação que ele tem, e ele pode mexer na meta, ele pode jogar para qualquer lado. Tá? Mas dado o universo que a gente tem trabalhado e todo mundo está envolvido nisso, a gente acha que sim, que é possível. Tem uma curva de crescimento, né, da oferta e da demanda. Uma das ações para isso já está sendo tomada, que é migrar a meta de 2019 para 2020. Talvez pela dificuldade de transacionar esse ano, mas essa leitura está sendo feita a todo instante. Né? Inclusive, não é à toa que ele pede para a gente reportar os contratos. Né? O princípio da certificação isso não faz diferença, mas é para quê? Para poder planejar, poder alimentar o regulador com informações de mercado para ele saber como é que ele pode se comportar aí para ajudar nesse ajuste fino. Né? Só complementando. A gente já tem alguns mecanismos mais estruturais do programa. Assim, então, em última análise, dentro dos intervalos que foram publicados na resolução, né, no ano que vem, por exemplo, tem lá 28,7 milhões de CBIOS que vão ser exigidos. E tem 4 milhões e meio para cima, 4 para baixo. Esse seria um intervalo onde o CNPE poderia ajustar a consulta pública que saiu agora para falar, ó, a proposta foi manter o centro da meta, mas a gente tem que trabalhar para que essas mudanças sejam muito excepcionais, porque isso vai acabar gerando insegurança. Então, o programa tem alguns mecanismos já estruturais. A resolução da INP, por exemplo, prevê lá que 15% da meta das distribuidoras pode ser cumprida no ano seguinte. Então, ela tem lá, por exemplo, 100 mil CBIOS. Se naquele ano houve uma frustração de safra não prevista, 15% desses 100 mil CBIOS ela pode deixar para comprar no ano seguinte. Então, no ano seguinte ela tem a meta cheia dela, mais os 15% que faltaram no ano anterior. Então, esse é um elemento já pronto, via mercado, que ela pode fazer uso. O outro elemento está relacionado à validade do CBIO. Né? Então, o LME tem uma tendência de não colocar prazo de validade. Inicialmente se trabalhava com 3, 4 anos, hoje eles entendem que é melhor não ter prazo, até para você ter um contrato único na bolsa. Né? E ao não ter esse prazo, então você, o ano que tem super safra, acumula CBIO para o ano que tem frustração de safra poder usar. Então, além de, talvez, no início do programa, tem essa preocupação que não tem estoque de CBIO. Mas no início do programa, a meta é bem conservadora. Só para a gente ter uma ideia, se o volume de etanol que foi produzido ano passado, se todo ele fosse certificado pelo DEFO, a
gente já cumpriria a meta de 2023. Se eu pegar o volume do ano passado, botar alguma recuperação de produtividade e trazer isso para dado primário, talvez a gente cumpra a meta de 2024. Então, assim, os 3, 4 primeiros anos do programa, o grande esforço é para se certificar, para pôr o pessoal dentro do programa, dentro do RenovaBio. Depois disso, vai precisar de investimento para aumentar a produção. Então, isso foi bem calibrado para evitar esse tipo de problema de não ter o serviço. Bom dia, o William da usina Cocal. Primeira pergunta é para o Felipe. Referente à empresa certificadora, como que ela vai estar trabalhando, não sei se tem alguma ferramenta que está sendo desenvolvida por vocês ou não, referente à verificação dos insumos na parte agrícola, trabalhando como o dado primário de cada área. Os apontamentos hoje são feitos em toneladas e cada insumo tem sua variação de NPK. Como que vocês vão estar fazendo trabalhando de forma prática hoje para analisar a amostragem e onde hoje nós como usina temos que preencher isso aí fazendo um cálculo em paralelo para poder informar lá dentro de cada área o que foi consumido de cada item. Essa questão do fertilizante ela também é bastante demandante, né, na certificação. Mas tem várias formas de fazer. Uma é essa, como você está falando, olha área por área, você tem que fazer uma defesa técnica de uma memória de cálculo e dizer, olha, porque o que acontece com o fertilizante é que o nome comercial não é exatamente a composição, né? Você tem que ir no detalhe para entender qual é a composição. E outra forma é você olhar isso de forma agregada no sistema, porque o fertilizante que você compra normalmente está centralizado no sistema. Então você sabe para cada nome comercial quanto que você comprou em tonelagem e você pode fazer uma conta, né, de conversão disso, uma memória de cálculo, que a firma inspetora vai ter que validar e falar se a memória de cálculo está adequada ou não, para extrair os elementos que vão ser inseridos na RenovaCal. Então tem essas duas maneiras. Eu particularmente prefiro olhar o universo nesses casos, porque primeiro que você tem informação centralizada em princípio. Segundo, que você fazer a amostragem de variáveis que são contínuas é uma disciplina extremamente complexa, né? Não é qualquer auditor que sabe fazer isso, o cara corre o risco de errar, né? O auditor tem aquela tendência enorme de olhar 3 documentos, né? Então ele pode se equivocar. Então nesses casos, o que tem informação centralizada, a gente prefere certificar pelo universo, tá? E ainda que eu não tenha área por área, isso é mais fácil a gente defender dentro do programa. Você colocar o mesmo indicador de DAP, ou que quer que seja igual para todas as áreas, porque a certificadora tem certeza que o agregado está certo, ou seja, que a emissão total está certa, né? Do que efetivamente dizer se é mais um ou menos um em cada uma das áreas, tá? Que seria o caso amostral, né? Eu pego dentro de uma amostra, você tem que conseguir justificar que aquela área usou aquilo e fazer o racional. Área por área acaba sendo contraproducente e traz menos garantia técnica do que você olhar o universo nesse caso, tá? Desde que você tenha o universo agregado, né? Se o sujeito tiver que olhar nota por nota na mão e agregar e fazer o cálculo um por um, eu acho que é mais complicado. Porque daí tem uma parte da disciplina de certificação que é completude, né? Como é que eu sei que aquilo está completo, né? Se eu sei que ele usa o sistema de gestão que paga para fazer aquilo, ele paga. Então está no sistema de gestão, se ele comprou, ele pagou. Porque alguém vendeu para ele. Então eu sei que está lá. Agora, se o cara mostra 1 milhão de notas, uma a uma, como é que eu sei que não tem 1 milhão e uma notas ali? Entendeu? É muito complicado, tá? E nesse caso, além de potencial falha, há algo que a gente chama de interesse na falha. Por quê? Porque uma falha diminui a tua emissão. Então, mas varia de firma inspetora para firma inspetora. Isso, né? O que eu entendo adequado como certificador é, se você tiver como comprovar o universo de fertilizantes que você compra e a memória de cálculo que usa a fórmula daqueles fertilizantes para fazer a proporção de emissão que você está considerando, isso é totalmente aceitável. Só completando, caso não haja disponibilidade dessa composição, a resolução 758 ela trabalha com uma composição que pode ser usada como padrão na ausência da informação. A outra pergunta seria para você, Marcelo, a respeito do sistema. A NP, junto com a Embrapa, vai estar desenvolvendo para substituir a RenovaCal em Excel, futuramente. Há alguma tratativa para isso aí estar sendo feito, essas informações serem lançadas da forma que as usinas apontam hoje, no caso dos insumos, em tonelada lá, e o próprio sistema já fazer os cálculos, ou não? Essa solução está sendo desenvolvida pela
pela ANP, né? Claro que a gente sempre está tendo diálogo, tirando dúvidas com a Embrapa e as outras entidades que participam do Comitê Renova Bio, mas acho que é um pleito que vocês podem endereçar para que o sistema passe a adotar essas unidades. Tá ok, obrigado. Bom dia, eu sou o Ricardo da usina Bengoa. A usina vai ter esses créditos, né, serviços e tudo mais. Parte desses créditos são gerados, possivelmente gerados em anos de fornecedor. Eu queria saber se há alguma regulamentação de repasse da usina desses valores para fornecedor. Eu posso eu mesmo tratar lá o meu repasse ou se o Consecana, um órgão vai mexer nisso daí? Bom, eu posso responder pela regulamentação. Pela regulamentação, só está incluído, né, o produtor, mas por usina, né? Mas existe já ali negociação com o Consecana, acho que o Luciano pode detalhar mais. A gente na Consecana foi ajustado, né, teve uma atualização esse ano. Nessa atualização, acho que tem 3 elementos fundamentais, né? A ideia de que o Consecana é uma referência, que cada usina vai fazer o ajuste conveniente nessa referência. O segundo elemento foi introduzido lá um prêmio de pureza, que era algo que a gente não tinha, então o fornecedor que entregar a cana uma pureza maior tem um prêmio em relação ao que se tinha no passado, até então, né? E o terceiro elemento é a incorporação do Renova Bio dentro do Consecana. É óbvio que a lógica do programa, né, prevê que deve ter, como o Felipe, o Luiz falou aí, o ideal é que se tenha estímulo para que a produção agrícola busque mais eficiência. Então, para ter esse estímulo, a gente vai ter que criar um mecanismo de transpor o benefício da usina para o produtor. Então, dentro do Consecana, a gente criou um grupo, eu faço parte lá do grupo que representa as usinas e tem o grupo dos fornecedores dentro da Câmara Técnica do Consecana e a gente tem discutido como fazer isso, tá? Então, assim, em linhas gerais ainda não tem uma solução, até porque muita coisa ainda não foi regulamentada. Então, por exemplo, vou dividir a receita líquida de CBio com o fornecedor. Então, qual que é a receita líquida? Preciso saber qual que é a característica jurídica do CBio, para saber quanto vai custar, quanto eu vou ter que pagar de tributo e tal. Mas a lógica, acho que fundamental é a cana do fornecedor, ela vai gerar algum CBio. Né? Então, pegar a cana dele, uma porção vai para açúcar, uma porção vai para etanol exportação, uma porção vai para etanol outros fins, uma porção vai para etanol carburante. Essa proporção que vai para etanol carburante vai gerar CBio dependendo da eficiência da área dele. Se ele usou default, tem um nível pior, se ele usou dado primário, tem um nível melhor. Eu acho que a regra toda é tentar pegar esse número de CBios que vai ser gerado do etanol produzido a partir da cana dele e você dividir. Então a gente está discutindo como fazer isso, mas vai ter uma lógica de divisão. Uma parte disso vai para o produtor, uma parte disso vai para a indústria, assim como acontece com a receita do etanol, com a receita do açúcar. Então isso está sendo endereçado, a gente ainda está discutindo, mas certamente para a próxima safra nós devemos ter já essa equação fechada, enfim, com o Renova Bio funcionando, vai ter um processo. E é óbvio que a lógica do Consecana é sempre estabelecer um parâmetro. Né? Então estabelecer lá um parâmetro de referência, e aí cada um pode negociar, olha, eu quero vou dar um parâmetro do Consecana e mais alguma coisa, enfim, aí vem as negociações de mercado, né? Mas esse parâmetro ele vai existir no Consecana, nos próximos meses a gente já deve ter isso definido. Pode acontecer de fornecedor migrar para uma outra usina que a usina que ela fornece atualmente não ser certificada por ele. Pode, isso é importante, porque assim, vai pagar quem estiver dentro do programa. Então se o fornecedor não atender os critérios de elegibilidade, ele não vai receber nada. Né? Se ele atender os critérios de elegibilidade e certificar com dado padrão, o valor vai ser 1. Se ele atender os critérios de elegibilidade e certificar com dado primário, ele vai gerar mais CBio e vai ter direito a uma receita maior. E aí, assim, se a usina está fora do Renova Bio,
ele não vai participar. E aí tem a discussão de mercado, né? Por exemplo, na época de controle de preço da gasolina, a gente viu muita destilaria pagando o preço de consecana baseado no mix médio do estado. Quer dizer, eu estou pagando considerando a receita do açúcar, mesmo não produzindo açúcar, porque o fornecedor estava ali e falou, olha, entregar para a destilaria, o preço do etanol está muito ruim, eu prefiro entregar para o vizinho, e o mercado fez com que ele tivesse que pagar um valor maior. Isso vai acontecer, né? A lógica do consecana é sempre tentar estruturar do ponto de vista técnico o que seria um parâmetro de referência. E depois tem a negociação aí no dia a dia, né? Olívia, usina Batatais. Eu acho que minha pergunta pode ser para o Felipe. A minha dúvida é com relação ao critério de elegibilidade do Zaicana. Quando a gente sobrepõe as áreas nossas com o mapa do Zaicana, existem áreas que ela aponta como sendo sem classificação. Como isso é visto pelas empresas inspetoras durante a auditoria? Excelente pergunta. E aliás, falha minha na apresentação, né? O município tem que estar no Zaicana, você não precisa fazer a sobreposição de imagem, tá? Se o município está listado no Zaicana e você tem produção naquele município, esse critério de elegibilidade está atendido. Ok, ótimo. Deu uma boa notícia, enfim. Se o município tiver algum hectare, ele é considerado apto. Então não precisa fazer análise pixel por pixel. É simplesmente falar, a gente cruzou os dados de área de cana-de-açúcar, com o jeito que a gente tem, com os municípios que são aptos e inaptos. Nós temos problema na área atual, em cerca de 10 a 15 municípios. Aqui no estado de São Paulo não tem nenhum, o problema maior é Mato Grosso do Sul, alguma coisa no Mato Grosso. Então, aqui para o estado de São Paulo, basicamente a área existente hoje, toda ela tem. Obrigada. Bom, Thiago do Bioserve novamente. Teria uma pergunta assim para a mesa, aí vocês veem que seria melhor responder. Com relação à novidade do acúmulo de direito, né, de a gente não ter certeza se vai ser aceito ou não, tem algum marco assim, futuro que com certeza a partir dele a gente vai ter essa resposta, por exemplo, a regulação financeira ou algo antes? A gente teria uma ideia assim, de visibilidade de quando que a gente teria essa definição? Por enquanto, ainda não. Está sendo discutido, né? E, vamos dizer, particularmente, acho que o objetivo, né, seria, eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, né? Nós estamos conversando com o MME, porque faz sentido, né, você, logo que esteja certificado, né, você possa já fazer a solicitação. Você não vai conseguir emitir, né? Porque a emissão vai ser só no final do ano, né? Mas o que está sendo discutido é isso, a possibilidade, né, de solicitação, ficar registrado, né, a solicitação para emissão. Lógico que, por enquanto, nós não temos o sistema ainda, né, mas já vai ficar, seria registrado, se isso for aprovado, né, seria registrado, e quando entrar o sistema entrar em produção, aí ele vai verificar se a nota, se aquele valor está certo, quer dizer, uma série de parâmetros, né, que nós vamos passar, e aí então pode ser feita a solicitação do certificador. Só esclarecer aí o Marcos, eu acho que seria, não precisaria de nenhum tipo de resolução ou nada novo, além do entendimento jurídico, como o Felipe mencionou, e a possibilidade de judicialização, mas eu acho que esse não é o caminho que a gente está seguindo, né? Depois de uma primeira conversa com a MP, a Única fez um questionamento formal à agência. Então, assim que a agência retornar com o posicionamento institucional sobre esse tema, nós vamos disponibilizar para todos os associados e para as usinas esse posicionamento para que isso fique consolidado. E aí tem um certo ruído de entendimento entre alguns técnicos da IDP, do MME. Hoje mesmo o presidente da Única estava no MME conversando sobre isso com o pessoal lá. Então a gente espera que esses ruídos sejam resolvidos aí e a gente possa receber o quanto antes da IDP, que tem feito um esforço grande nesse processo de entendimento, que é muito positivo, porque isso estimula o pessoal a iniciar o quanto antes, né? Porque, como eu certifiquei antes, tem um volume maior de etanol para emitir CBIO.
Bom, eu do meu lado, né, eu acho que o marco regulatório está aí, né, por tudo que a gente falou e apresentou, não parece, essa definição não parece depender de nada que venha a rebote. Acho que ficou claro da exposição dos colegas da mesa que todo mundo é favorável a isso, e eu até arriscaria dizer, mas isso é uma opinião minha, que isso era ponto pacífico até muito pouco tempo atrás. Todo mundo entendia assim, até que alguém trouxe à baila essa questão, né, que eu confesso que eu não entendo o porquê, né, porque é interesse de todo mundo que isso aconteça, a regulação já permite isso, né, na minha visão pessoal seria bárbaro sair uma regulação financeira que nasce dentro de uma lei que é renovável, contrariando o seu artigo 13º livro, né. E acho também, né, que não sei se há, vamos dizer assim, divergência de intenção ou se há divergência de entendimento. Eu prefiro acreditar que é de entendimento, porque tem duas coisas que não são naturalmente separadas mentalmente, mas de fato devem ser. Que uma é o direito de emitir e a emissão por si só, né? Então, eu acho que nas interações que eu tenho visto, há essa confusão. Pô, não, mas o cara só pode emitir a partir de 24 de dezembro, que é quando vai estar pronto. Legal, todos concordam com isso. Não quer dizer que ele não acumula o direito de emitir antes. Então, você associar uma agenda a outra, que é o setor financeiro regular a emissão propriamente dita, quando é que você pode emitir? Quando a regulação tiver que diga como é que é a natureza jurídica, como é que o sistema funciona e tudo mais. Agora, o direito de emitir não deve nem ser regulado pelo lado financeiro. Isso está na lei, porque quem trata do direito, das obrigações e ônus e bônus de todo mundo é a lei. E no nosso entendimento já está expresso na lei que, né, agora, de novo, não é uma interpretação única. Existe discussão, de forma nenhuma a gente quer que isso vire uma questão de judicialização, e esse risco existe, né, porque existe um entendimento concreto numa ponta, né? Se a gente não conseguir alinhar esse entendimento, a gente não sabe o que pode ser do desenvolvimento do programa, principalmente agora, né? E eu tenho uma preocupação pessoal muito grande, né, porque o nosso discurso e o nosso engajamento no programa, né, como grupo de firmas inspetoras, tem muito a ver com essa promessa, né? Não faria sentido nenhum a gente sair na frente, né, começar logo no começo do programa se credenciando e provocando os clientes a fazerem porque existe uma vantagem enorme se o acúmulo de direito não existir. Aliás, ao contrário, ele vira uma desvantagem, né? Então, aquela história, né, que no Brasil o passado é incerto, né? Às vezes me dá essa sensação, mas eu prefiro acreditar que é um desalinhamento de entendimento, não de vontades ou de méritos, e a gente está incessantemente, não só a Única, mas a Bravec também, a ANP tem um papel fundamental nisso, tentando aparar todas essas aí, para que essa tese de que sim, acumula-se o direito é o que deve ser feito, é o que está consignado lá e portanto que deve ser feito. Tá? Bom, pessoal, acho que a gente está aí no final do tempo, então vou encerrar por aqui. Acho que a gente não tem mais ninguém mais pergunta pendente. Agradecer mais uma vez a IP, a Bravec, a Canoeste aqui por ceder o espaço, todo mundo que apoiou, vocês e tal, e a participação de todas as usinas que vieram aí. A gente espero que a discussão tenha contribuído aí para tirar dúvida e que de fato o pessoal volte aí para casa mais animado para participar desse processo. Então, obrigado a todos aí, bom dia para todo mundo.